talento e experiência. Uma pontuação paralela. Um dia, eu tenho muitos amigos em muitos países, e muitos deles assistem eventos, seminários fora, e de vez em quando alguns me mandam não só relatos, mas outros me mandam links, às vezes me passam vídeos inteiros, outros mandam até pelo correio, DVDs. E um dia um amigo meu lá da Flórida me mandou um curso de passes que foi feito lá em Orlando, na Flórida, por um dirigente da Federação Espírita Brasileira. E a pessoa me mandou, não me disse nada, mandou e, Jacob, para você. E quando eu fui assistir, entre as muitas citações, aquele dirigente, ele pega essa citação e diz assim: o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, e seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talência e experiência. Aí ele se vira para o público e diz: portanto, Allan Kardec mesmo disse que a gente já não precisava mais cuidar desse assunto. Eu digo, eu não acredito que um representante da Federação Espírita Brasileira, e ele estava lá como tal, ele chegue ao ponto de ter uma ousadia dessa, porque isso é uma total inversão do que Allan Kardec está colocando. No tempo de Allan Kardec, havia tanto centro de magnetismo, tanta casa, tanto magnetizador, que, para se ter uma ideia, o Barão do Poté, ele disse que no período de 1 ano e meio, surgiram 900 novas obras só sobre magnetismo. Imagina, 900 livros em 1 ano e meio. Então, naquela época, o magnetismo era por demais comum, tinha obras demais. O que Allan Kardec disse aí? Tem tanta coisa sobre magnetismo que eu não vou falar mais sobre isso. Por que eu não vou falar? Porque já tem muita gente com justa razão falando perfeitamente sobre o assunto. Mas aí ele continua aqui, ao magnetismo, portanto, não nos referiremos senão acessoriamente, ou seja, vai falar sobre o magnetismo de forma acessória, complementar, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Então Allan Kardec explicita o seu ponto de vista até o fim. Ele não disse um pedaço de frase, ele disse um contexto. Eu não vou agora falar aqui tudo sobre magnetismo, porque tem livros à vontade aí. Eu não preciso falar sobre magnetismo dizendo a doutrina como é que ela é. Mas eu digo que uma e outra são a mesma. E se a gente estudar lucidamente espiritismo e magnetismo, questão 555, nós estaremos aptos a tirar todas as ideias supersticiosas que estamos por aí. Então, de repente, a gente se depara com as pessoas querendo esconder essa verdade e usando pedaços da citação de Allan Kardec sem ter nem ao menos a honestidade de apresentar o texto por inteiro. Isso é complicado, porque apesar de que todos nós deveríamos ter um nível de leitura bom, nem todo mundo lê e nem todo mundo lê bem. Tem muitas pessoas que leram e acham que está pronto, mas não absorveram o que leram. Então está tudo incompleto. Chega alguém com uma autoridade e diz assim: olha, eu estou dizendo que Allan Kardec mesmo já disse na época que o magnetismo não interessava. Mas ele disse no Livro dos Espíritos que interessava. Aqui em março de 1858 ele disse que uma e outra são a mesma. Até que um dia uma pessoa chegou para mim e disse: Jacó, mas e se Allan Kardec tiver mudado de ideia? Eu digo, mas isso é uma piada, né? A pessoa quer agora que eu fique justificando que Allan Kardec não mudou de ideia. Mas aquilo me incomodou. Eu digo, não, Allan Kardec não pode ter mudado de ideia. Tanto que no final da vida, a próxima obra que Allan Kardec iria trabalhar era uma obra que falava sobre magnetismo e espiritismo. Então ele não tinha abandonado a ideia. Mas olha o que é que Allan Kardec escreve num outro texto. O magnetismo e o espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas. Ou seja, a ideia continua a mesma. Que se completam e se explicam uma pela outra. Ou seja, o magnetismo completa o espiritismo completa o magnetismo. Uma explica a outra, uma completa a outra. Então são duas ciências gêmeas.
e das quais aquela que não queira ou que não quer se imobilizar, e esse imobilizar está aqui itálico, porque na obra Allan Kardec chamou a atenção para isso. Ele colocou grifada a palavra imobilizar. Aquela que não quer se imobilizar não pode chegar a seu complemento sem se apoiar sobre a sua congênere. Ou seja, a que não quiser ficar parada no tempo não pode desprezar a outra. Vamos analisar historicamente. O magnetismo não aceitou o espiritismo. O magnetismo acabou-se. O espiritismo não aceitou o magnetismo. Pergunta, onde é que está a ciência espírita? Desapareceu. Acabou-se. Ou seja, isso que ele previu aconteceu. As duas se isolaram, as duas se mobilizaram. Às vezes a gente diz assim, não, mas o espiritismo cresceu, tem muito mais centros espíritas, tem muito mais público, tem muito mais pessoas querendo entender. Isso é uma verdade. Dizer que a ciência, o espiritismo está crescendo é outra história. O movimento espírita está andando. A doutrina espírita é complicada. Eu até ouso dizer, se o espiritismo é ciência, filosofia e religião, a gente pergunta no campo da filosofia, quantos filósofos vivos espíritas nós conhecemos? É uma conta difícil, muito difícil da gente fechar. Porque não dá 5 grandes filósofos espíritas vivos, hoje, no Brasil. E a gente diz que essa doutrina é filosófica. E se você perguntar quantos cientistas espíritas existem, é outro furo na água. Também não tem. A gente vai começar a contar, e a gente diz, bom, tem Dr. Sérgio, tem Dr. Jorge André, tem... Aí a gente começa a engasgar. Aí você vai encontrar umzinho aqui, outrozinho ali. Para você chegar para fazer 5 cientistas espíritas, é difícil. Aí a gente diz que está com a ciência espírita crescendo. Aonde? Existem núcleos, existem pessoas que, por índole própria, estão desenvolvendo. Mas são grupos, são pequenos. Quer dizer, não é a doutrina como um todo. Fruto dessa nossa distância do magnetismo. E olha como é que ele faz a analogia. Elas são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Os senhores se lembram quando foi que Allan Kardec desencarnou? No ano de 1869, no mês de março. Este artigo saiu na Revista Espírita de janeiro de 1869, 2 meses antes dele desencarnar. Significa dizer que o senhor Allan Kardec não mudou de ideia. Ele continuou convicto de que espiritismo e magnetismo eram ciências gêmeas e que uma completava e explicava a outra. E o que nós fizemos? Nós acabamos com isso. E acabamos muito mais. Naquela citação anterior, nós vemos Allan Kardec fazer referência a quê? A sonambulismo. O que foi que a gente fez com o sonambulismo? A êxtase. O que foi que nós fizemos com êxtase? E se a gente quiser agora, vai lá no Livro dos Espíritos e tem uma parte que ele chama Considerações acerca do estado de emancipação da alma. E que envolve, e está lá textual, sonho, dupla vista, sonambulismo, êxtase, letargia e catalepsia. No Livro dos Espíritos. Pergunta incômoda. O que fizemos com isso? Jogamos fora. Se você pergunta a alguém o que é dupla vista no meio espírita, se prepare para você criar um embaraço, porque o espírita não sabe o que é dupla vista. E não sabe por quê? Porque simplesmente não deu a menor atenção ao assunto. O que é sonambulismo? Também a gente não sabe. E no espiritismo, no movimento espírita, melhor dizendo, a gente fez umas substituições pouco felizes. Primeira delas, trocamos vontade por boa vontade. Foi um péssimo negócio. Porque vontade faz, boa vontade pensa que vai fazer. Allan Kardec não falou nesse sentido de boa vontade nenhuma vez. E o meio espírita só fala de boa vontade. Se a gente tiver pessoas de boa vontade, se tiver só pessoa de boa vontade, você não faz nada.
Aquelas cadeiras lá do fundão tá cheia de pessoas de boa vontade, que estavam doidas para vir para cá hoje. Mas aí tinha trabalho, tinha família, tinha sono, tinha... Tá ali, estão ocupando aquelas últimas cadeiras, ou seja, não vieram. Essas aqui tiveram vontade. Quem teve vontade está aqui. Não me diga que quem veio para cá não teve nenhum problema. Teve que vir de distante, teve que vir de perto, teve que discutir em casa, teve que mandar filho para a casa da sogra. Sogra serve para alguma coisa, né? Então tivemos algumas providências para poder estar aqui. E por que a gente tomou as providências? Porque a gente teve vontade. Enquanto nós estamos aqui sentados, ouvindo, pensando, refletindo, tem gente que está desde ontem preparando comida, preparando café, está se esquecendo de colocar os copinhos para a gente tomar café, né? Quer dizer, está todo mundo ocupado. Eu não perdoo ninguém, né? Que coisa, como é que a pessoa é tão cara de pau que nem eu, é convidada e fica agora satirizando os outros, né? Primeira coisa que a gente fez com o Espiritismo foi isso, fazer trocas. Segunda troca grave, a gente trocou magnetismo por passes. Magnetizador por passista. Aí você entra no Espiritismo e diz que tudo está em Allan Kardec. Aí você pega Allan Kardec e vai procurar passes e passistas e você não encontra. E, não, mas é porque ele não é bem assim. Não, é ou não é? Ele falou de magnetismo e de magnetizador. E quando ele colocou a expressão médium, ele chamou médium de cura e não médium passista. Não existe médium passista, mas todo mundo usa a expressão médium passista. Aí a gente cria uma distância enorme entre o que a gente tem e o que a gente está querendo. A gente diz, mas onde é que eu encontro isso? Eu digo, vá lá na obra de Allan Kardec. Mas lá em Allan Kardec não tem. Não tem, com o termo não tem, porque a gente mudou. A gente pegou água e fluidificamos. Mas a água já é fluida. A água não fluida é gelo ou é vapor. Aconteceu, uma pessoa foi fazer um brasileiro estava fazendo um congresso lá na Suíça e estava falando em português e a pessoa que traduzia, não sendo espírita, era um tradutor profissional, disse lá, não, porque então lá no Evangelho a gente põe a água para fluidificar. E ele, água fluidificada, aí ele foi e traduziu, e lá no Evangelho se põe água para se tornar líquida. O público caiu na risada. Disse, então quer dizer que lá vocês tomam água pedrada? Como é que você vai traduzir fluidificada? A água é fluida por natureza. Mas aí a gente colocou esse termo no meio espírita. A água fluidificada. Aí você vai lá em Allan Kardec, não existe água fluidificada. Não existe. Nenhuma única citação. Existe água magnetizada. E agora? Onde é que a gente vai parar? Mas e como é que é a água magnetizada? Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que é a água magnetizada. Aí a gente, pelo menos, faz ideia de por que trocaram para fluidificada. Para poder inventar uma nova coisa, que Allan Kardec não inventou. A gente que inventou depois. E aí a gente tem água fluidificada. Ninguém mais tem água magnetizada. Quando você fala água magnetizada, as pessoas já pensam, você colocou um ímã, o que foi que houve? Não, estamos falando de magnetismo animal, ou de magnetismo humano. Magnetismo animal é a expressão de Mesmer, que Allan Kardec preferiu chamar de magnetismo humano. Então, o magnetismo humano é quem magnetiza a água. Não, mas e a água não é fluidificada? Não, ela já é fluida. Fluida ela já é. A não ser quando ela sai do congelador, aí ela sai petrificada. Fluidificada é o natural da água. Ah, mas você entende, é aquela água que a gente colocou um fluido. Que fluido? Fluido vital. Sim, mas quando você coloca um fluido vital, você está dizendo que você está magnetizando. E não fluidificando, você está magnetizando. Ah, mas isso é questão pequena. Eu não sei se é questão pequena, porque na hora que a gente deixar de se entender, deixou de ser pequeno. Allan Kardec pergunta, eu posso dar esse nome? Ele disse, você dê o nome que você quiser, desde que vocês se entendam. Então, perfeito, a gente chama água fluidificada, a gente se entende. Mas ontem eu estava conversando com o José lá no fundão, e aí eu fiz uma pergunta para ele, assim, meio ele nem sabe por que eu perguntei, ele vai entender agora por que eu perguntei. Ele disse, essa sala daqui é a sala das águas fluidificadas. Eu não brinquei porque a gente estava falando sério, mas quase que eu perguntava como elas vêm andando, elas vêm voando e tal, mas aí eu falei, eu digo, que legal, mas me diga uma coisa, e como é que é fluidificada a água? Não, a pessoa fica aqui, tem uma pessoa que controla e tal. Eu digo, sim, mas quem é que magnetiza a água?
Não tem. Olha, eu poderia muito bem ficar quieto e nem tocar nesse assunto, mas vamos pensar nisso. Não tem. Foi a resposta que José me deu. Ele nem percebe o que ele me disse naquela hora. Bom, se não tem quem magnetize, logo... Aí a gente cria uma situação delicada. É você que está aí na ponta, você poderia pegar um copinho, se é que sobrou algum, de qualquer tipo, pode ser até usado, qualquer copo, um copinho de plástico, tem que ser de plástico. E pronto, já vem ali, ó. Meu amigo ali já trouxe, já chegou. Ih, chegaram 3. Nossa senhora, chegou copo demais, já chegou aqui um. Não, pessoal, se eu perguntar, ninguém responde, mas se eu pedir, o negócio aqui funciona, né? Obrigado. Pronto, agora nós temos 2 copos. Ficou pior. Ó, já caiu. Eu costumo fazer essa brincadeira aqui, ó. Nós espíritas, nós acreditamos que aqui tem muitos espíritos, ok? Concordam comigo? Ontem, inclusive, quando eu estava fazendo uma palestra, uma pessoa que está aqui presente chegou para mim hoje e disse: Jacó, é engraçado, você estava falando e tinha várias pessoas sentadas aqui. Como não tinha nenhum ser encarnado sentado, logo se deduz que eram espíritos. E eu de brincadeira disse: são os desocupados, né? Eu falando e eles aqui sentados. Que coisa, era para eles estarem fazendo alguma coisa, né? Então tem espíritos. Ontem, que era ontem, tinha, imagina hoje, eu vou falar agora de assunto delicado, eles não vão estar aqui. Jacó, eu tenho 200 pessoas para receber passe. Como é que você diz que a pessoa pode escolher? E agora, como é que vai ficar a fila de Maria? Eu vou dizer Maria para não dizer outro nome mais conhecido. Porque aí todo mundo agora vai querer ir para a fila de Maria. Como é que você resolve? Por incrível que pareça, isso é um problema administrativo. Maria está cuidando dessa fila aqui, muito bem. Então Maria aplica aqui um tempo, aí diz: bom, agora Maria vem para outra. E não deixa a fila trocar de lugar. No instante você já resolveu o problema. Fácil, né? Então, mas a gente vai tratar ainda desse assunto lá na frente. Então temos aqui uma série de espíritos presentes. E eu tenho 2 copos na mão. Um é melhor, mas vamos fazer a experiência com 2. Eu vou pedir seriamente aos espíritos que aqui estão, inclusive aos que andam comigo, porque eu vou soltar esses 2 copos e eu não gostaria que esses copos caíssem no chão. Eu quero que vocês segurem os copos, os espíritos desencarnados. Eu vou dizer bem claro, porque senão alguém de lá vai correr, vai tentar segurar, né? Então a proposta é para os desencarnados. Eu vou soltar e, por favor, vocês peguem o copo. Nenhum pegou. Mas por que os espíritos não pegaram os copos? Porque eu não avisei a hora que eu ia soltar. Então vamos começar a experiência outra vez. Inclusive eu quero que o guia de Maria venha para cá também. Está aqui os 2 copos. Agora eu vou soltar de uma vez. Eles agora vão saber. Quando eu disser 3, eu solto. E eu quero que vocês segurem pelo menos um. Se não der para pegar os 2, segurem um. 1, 2, 3. Eu acho que não tem espírito. Ou eles não querem pegar os copos. Aí alguém a essas alturas está dizendo: mas que ridículo. Quer dizer que o cara veio agora negar que tem espírito. Eu não estou negando. Eu estou mostrando uma outra coisa. Qual é a outra coisa? Isso daqui, para eu pegar um copo desses, e enquanto eu estou falando, eu amassar, brincar, eu ia caindo, eu peguei. Para mim isso não constitui nenhum sacrifício. Porque eu estou físico, estou encarnado, e estou lidando com um produto encarnado, e para eu pegar é super fácil. Os espíritos estão desencarnados, eles não possuem essa energética que eu tenho enquanto encarnado, e para eles segurarem um copo, eles precisam de uma combinação energética tão complexa, tão difícil, que eles não têm como segurar o copo. Então não estou duvidando deles, eu apenas propus algo que é muito difícil para eles fazerem. É muito, muito, muito complexo eles simplesmente segurarem. Tá bom, então põe a outra. Está aqui, ó, acabei de amassar um copo. Pronto, amassem esse aqui. Eles não vão amassar do mesmo jeito. Pelo mesmo motivo. Eles precisam de uma energia física para fazer isso. Isso a gente entende. Entendemos, ok. Mas agora eu quero que eles coloquem um fluido vital aqui dentro da minha água. A gente acha que eles põem do jeito que quiserem. Mas eles não conseguem um fluido para segurar um copo e conseguem juntar agora todas as energias daqui e jogar aqui dentro.
Eles podem, mas é complexo demais para eles. O que eles pedem? Alguém doe, e aí eles vão e manipulam o fluido que está sendo doado. Aí muda a configuração. Você vai para uma sala onde existe materialização, tem um médium doando ectoplasma, você solta um copo e ele segura um copo, não deixa o copo cair. Por quê? Porque você está dando o elemento. Na hora que eu não dou o elemento, eu crio um fator de dificuldade para o mundo espiritual sobre-humano. E aí fica difícil eles fazerem. Então a pergunta que eu fiz ontem para o meu amigo José, olha Zé, deixei você numa enrascada, né? Eu faço uma pergunta boba, você nem notou que eu fiz uma pergunta boba, e aí de repente agora eu descasco o abacaxi aqui publicamente. Mas é porque, como se diz vulgarmente, se com os amigos ele faz isso, com os inimigos. Por isso é que eu não tenho inimigo, eu só tenho amigo. Então, e os amigos eu vou pegando e vou colocando na roda, né? Porque pelo menos eu, como amigo, né, de repente vai que algum deles cai no umbral, eu vou lá, venha meu amigo, aí eu vou e tiro ele de lá do umbral. Vamos ver aqui. Allan Kardec, no capítulo 7 do Livro dos Médiuns, ele fala sobre uma situação interessante. Uma mulher doente vê um homem entrar no seu quarto, mas o homem não entrou. O homem tira uma caixa de rapé e cheira o rapé. Rapé é pó de tabaco. Aí essa mulher depois examina, o homem não entrou, mas todas as características do homem estavam certas, todas. Tudo aconteceu, mas só que o homem não foi lá. E não era um espírito desencarnado. Allan Kardec então começa a investigar, o que colabora com aquela minha dedução de brincadeira, de que Allan Kardec era desocupado. Que imagina bem, eu chegar aqui, Miriam, eu estava doente, e entrou uma pessoa no meu quarto, mas não entrou. E aí ela tinha um negócio e me chamou a atenção, e era ou não a pessoa. Aí Miriam vai e faz assim: vou fazer uma reunião mediúnica para investigar o assunto. Que foi o que Allan Kardec fez. Allan Kardec, por isso que eu digo, ele era desocupado. Uma reunião mediúnica, e quem é que vem para responder? Era outro desocupado. Porque tem que ser um espírito desocupado. Meu microfone está, acho que a pilha está começando a gastar, mas se acabar a gente troca. Afinal de contas, o pessoal que está lá na rede Amigo Espírita deve estar, não deixa a pilha falhar agora. Inclusive tem amigos meus de Campinas, lá da casinha de Campinas, que assistiram ontem, ficaram numa vibração. Beijão para vocês. Tem um pessoal lá nos Estados Unidos que me disse ontem também por e-mail que assistiu tudo. Olha, a gente nem imagina, a pessoa lá nos Estados Unidos ficou ligada e olhava assim e disse: mas que homem lindo é esse, né? Então é um negócio poderoso, né? A internet é algo. Aí o microfone começar a falhar, como é que a gente fica? A gente tem que estar atento, porque não pode perder essas situações. Eu estava falando o quê? Sim, do homem, né? Então, qual foi o espírito que foi atender Allan Kardec? Um tal de São Luís. Não era um desocupado? Porque como é que vai Allan Kardec fazer uma reunião mediúnica, evoca um espírito, vem São Luís, que era um dos cabeças da codificação, para perguntar se o homem que foi lá era um homem mesmo encarnado. O que é curioso é que Allan Kardec demonstra aí de que tudo para ele era relevante. Não era que ele era um desocupado, ele era um atento. Ele não deixava passar a oportunidade. E aí ele começa a travar um diálogo com São Luís, que quem já leu se lembra. Esse homem era encarnado? Era. Mas ele podia estar ali? Podia. E aquela caixa de rapé, tinha rapé? E o espírito vai e diz assim: não é bem assim. Era um duplo. Allan Kardec entrou na linguagem esotérica. Era um duplo etéreo. Se não era exatamente como imaginas. Se alguém... Allan Kardec era... Lá no Nordeste a gente chama de cri-cri. É aquela pessoa que não desiste da pergunta. Que era para ele ter se calado. Ele disse: me diga uma coisa, São Luís. E se alguém pegasse um pouquinho de rapé daquela caixinha
Funcionava? Funcionava. Ou seja, vejam onde vai a perspicácia. Mas Allan Kardec a gente já se daria por satisfeito, né? Até porque o médium, imagina um médium dos que a gente conhece, e a gente está fazendo esse tipo de pergunta, o médium desincorpora nada. Ele já chega de tanta pergunta besta. Allan Kardec ainda pergunta mais uma, diz assim: e se em vez de rapé o espírito trouxesse veneno? Vem outra resposta magistral. Os espíritos, a lei não permitiria. Olha que resposta violenta. Possível é, mas não é permitido. Portanto, na lei universal tem limites. Você poderia ter veneno, mas se isso fosse uma coisa banal, imagina com tantos obsessores que a gente tem, se a gente já estava tudo no mundo espiritual. Vou tomar água. Ah, você vai tomar água? Vai. Vou colocar um venenozinho básico. Você tomava água e caía duro. Os espíritos materializavam. Então não é bem assim que funciona. Depois de Allan Kardec ter toda essa discussão, aí Allan Kardec entra no que ele queria. É tanto que o Espírito diz assim: até que enfim você chegou onde você queria. Ou seja, São Luís sabia o tempo todo que ele estava rodeando. Quando Allan Kardec pergunta: as vestes dos mortos, como é que eles compõem as suas vestes? Olha, está falando do rapé, do homem que visitou. Olha que caminho Allan Kardec fez, e a gente nem se dá conta. E aí São Luís vai e deixa ali toda uma teoria, que eu não vou roubar de vocês o prazer de relerem. Aí no capítulo 8, Allan Kardec chega nessa conclusão. Capítulo 8, olha que nome sugestivo, do Laboratório do Mundo Invisível. Allan Kardec diz: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje: o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. A gente leu isso hoje aqui. Em qual questão? Dou-lhe uma, 424 não é. Dou-lhe duas, a 33. Quando ele analisou tudo e está em tudo. O texto é praticamente esse. Vocês lembram que eu disse que ficou uma coisa pendente? Que ele disse que era o magnetismo, que os magnetizadores sabiam que alterava a constituição da água, mas eles não sabiam exatamente. Eu poderia deduzir, bom, se ele está dizendo que os magnetizadores sabiam por ação da vontade, deveria ser a vontade do próprio magnetizador, mas isso estava subentendido. Aqui Allan Kardec entra no foco. O espírito atuante é o do... Entendeu minha pergunta, José? Quem atua na magnetização da água é o magnetizador. E olha o que é que os espíritos disseram. Perdão, aqui é a síntese de Allan Kardec. Quase sempre assistido por outro espírito. Quase sempre quer dizer nem sempre. Significa dizer que para eu ter certeza de que essa água está magnetizada, eu tenho que ter a presença de um magnetizador. Pode ter ou não presença espiritual. Mas quem garante que tem magnetismo é um magnetizador. É desconfortável para a gente? É. Porque a gente aprendeu o tempo todo que os espíritos faziam tudo. E a síntese diz que quem manda nisso é a vontade de quem? Do espírito atuante, que é o magnetizador. Então não é chegar lá simplesmente colocar a mão, mas você tem vontade, vou magnetizar essa água. Vou doar energia para essa água. Vou mudar essa água. Ele opera, ele quem? O magnetizador. Ele opera uma transmutação por meio de fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Quem faz essa transmutação? O magnetizador. Porque eu posso estar num caso que não tenha espírito, por definição. Então, como é que nós, no movimento espírita, tiramos a presença do magnetizador na magnetização das águas? É uma ousadia. Eu conto sempre esse fato. Quem já fez curso comigo, ouviu na internet e conhece a história. Eu estava num centro muito grande, um auditório bem maior do que esse, um auditório de 600 pessoas sentadas,
E o palco não era dessa altura, o palco é mais ou menos essa altura, 1 metro, 1,10 m de altura. Quando eu cheguei no centro, eu cheguei bem cedo, eu cheguei uma meia hora antes de começar, deveria ter ali sentadas umas 40, 50 pessoas no máximo, ou seja, 10% do público possível. Mas já tinham várias garrafas d'água aqui, assim, no chão, né, em pé, assim, aqui. E eu disse, nossa, como tem garrafa d'água? Disse para mim, como tem água aqui nessa casa? E aí eu fiquei prestando atenção, porque apesar de que diz que homem não é curioso, mas homem é investigativo. Sabe que a gente tem umas colocações diferentes, que a mulher, ela com justa razão, ela é curiosa, por isso que ela percebe tudo. E o homem, ele só se interessa quando ele investiga, então se ele não investiga, ele não sabe nada. Vocês tomem cuidado, mulheres, se um dia o homem disser, você mudou o seu cabelo, cuidado, ele está investigando alguma coisa. A não ser que vocês tenham mudado muito. Se você mudou pouco, por isso é que a mulher chega assim, notou alguma coisa, e ele diz, não, porque ele não é curioso. Agora, se ele estiver desconfiado, ele vai notar até o que não existe, porque ele vai nos mínimos detalhes. Então, eu não sou curioso, mas sou investigativo. Eu digo, nossa, mas como tem água? Será que foi porque da última reunião trouxeram e não levaram? A gente começa, esse pessoal dessa área de ciências exatas é uma doença. A gente fica querendo ter razão para tudo. Tudo tem que estar explicado nos mínimos detalhes. E eu estou ali inquieto. Aí tinha uma porta de entrada, que é praticamente 90% entrava por aqui e 10% entrava por uma portinha ali. Aí isso já me deixou curioso também. Por que só aquelas entram por... A gente fica assim com, sabe, um frenesi, que é um negócio... Entra todo mundo por aqui, mas de vez em quando entram uns ali. Mas por que será que aqueles entram dali? Mas eu estava olhando aqui, todo mundo que chegava com uma garrafinha. E tinha gente que vinha com uma braçada de garrafa. Eu digo, meu Deus do céu, aí a minha mente inquieta começou a pensar assim, não, eu acredito que é porque é obrigado trazer água. Porque está todo mundo trazendo água, só pode ser uma obrigação. Se não trouxer água, não entra. Agora vocês imaginam, 600 pessoas, que aquilo lotou, né? Quando disseram que era um homem bonito que ia fazer a palestra, lotou. Porque, vocês viram ontem aqui, né? Era para ter feito o cartaz sem o meu retrato. Colocaram o meu retrato, falta espaço. É um negócio impressionante. Quando começou a reunião, que eu me levantei, que eu olhei, eu disse, Jesus Cristo, se houver uma manifestação de água derramar aqui, a gente vai inundar, porque era água demais. Mas era garrafa, aquele mundaréu de garrafa. E eu comecei a falar meu tema, eu falava de vez em quando, eu olhava para baixo, eu digo, mas tem água, tem muita água. E eu sem entender. E lá é um centro curioso. Tem uma mesa grande em que a direção fica, e além da direção tem o convidado, no caso eu. Eu estava ali naquela mesa, cheio de diretores, e aqui ao redor, se não me engano, são 60 cadeiras, onde os que lá se chamam médiuns passistas ficam sentados. Então está aqui a reunião, eu aqui, todo mundo aqui sentado. E era a primeira vez que eu ia, eu não sabia como funcionava. Quando eu terminei a palestra, me sentei e olhei de novo para as garrafas, eu digo, mas é água. E aí naquele momento, o diretor faz a prece, mas ele não pediu para os espíritos fluidificarem a água. Então está ruim aqui, porque nem os espíritos fazem nada, porque ele não chamou. E eu estava, vocês imaginam como eu estava incomodado com aquele monte de garrafa ali. Até que chega a hora, terminou, disse, meus irmãos, agora nós vamos para os passes. E os passistas já podem começar a fazer o passe. E lá é assim, fica um coordenador em cada região. E aqui, eles têm 2 filas, eles têm três módulos de fila. E aí fica um passista de lá, um aqui e um coordenador. Aqui, outro lá e um coordenador, e assim sucessivamente. Então o coordenador diz, pronto, pode começar. Aí esse passista vem aplicando aqui de 1 em 1, e o outro vem aplicando de lá de 1 em 1. Quando termina essa linha, vai para outra, de tal maneira que todo mundo recebe passes. E o coordenador sai, não, faltou aquele, quando às vezes vem que encontra, aí um fica sem saber se aquele ali o outro já atendeu ou não, e o coordenador está ali mandando. Mas quando desceram os magnetizadores para aplicar o passe, uns 12 a 15
e vieram para a frente das águas e começaram a magnetizar as águas. Eu digo, está aí o segredo da história. Essa água funciona. Porque quando você tem uma água, ou qualquer substância, ou qualquer remédio que não funciona, você começa, aí vai uma vez, duas, na terceira vez você já esquece. Não funciona mesmo. E aí a gente começa a perceber que a nossa água tem uma função muito pequena. Mas ali onde você percebe que a sua água foi magnetizada, e quando você chega em casa sente que ela está diferente, seja no paladar, seja nos efeitos, seja no que for, você diz, não, tem que levar água. Você sai de casa, já, pegou a água, todo mundo se lembra. Porque a água tem magnetismo. Ali naquele momento eu entendi por que tanta gente levava água. Não era obrigação. É porque você percebe que funciona. Porque está exatamente de acordo com a proposta de Allan Kardec. O espírito que magnetiza é o do magnetizador. Agora, na hora que a gente chama de água fluidificada, desaparece esse texto todinho. Esse texto não vai para canto nenhum. E aí a gente entra na outra vertente. Os espíritos fazem tudo. Na hora que os espíritos fazem tudo, então para que eu vou magnetizar? No meu Evangelho no Lar, na minha casa hoje, eu tenho 12 filhos, mas só moram comigo 3. Um casal de gêmeos de 7 anos e a neném mais nova que tem 1 ano e 2 meses. Então nós temos essas 3 criaturas conosco em casa. Quando a gente tem o Evangelho no Lar, quando chega no final, os 2 gêmeos dizem, não, eu vou colocar a mão na água. Resultado, quando a gente vai fazer a prece final, a gente faz imposição sobre a água e eles tomam a água porque sabem que a água está magnetizada. Um dia a mãe estava na faculdade e fizemos o Evangelho, só eu e eles 2. Terminamos, magnetizamos a água. Eu tomei um pouco, eles tomaram um pouco, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Alguém tomou demais e não sobrou água para a mãe. E aí a Sofia, que é a menina, disse, pai, e a água de mamãe? Eu digo, não está aí, não, a gente bebeu, acabou. Eu digo, não faz mal, a gente pega ali uma água e dá para ela. Ele disse, não é a mesma coisa. Eu disse, como não, filha? Ele disse, o senhor sabe que não é a mesma coisa. A gente não colocou a mão. Olha, a criança na época, ela estava com 5 anos de idade. Ela já discutia sobre o valor da água magnetizada. O que a gente teve que fazer? Fomos, pegamos a água, fizemos uma nova prece e vibramos. E ela disse, demore mais um pouco, pai, porque não teve a reunião. Olha que coisa curiosa. Ela já percebe que existe uma transmissão de energia. Que aquela água não é uma água comum, é uma água que tem alguma coisa a mais. E que saiu dela, de mim e do irmão. São coisas que a gente vê logo onde você tem a vivência e onde você não tem. Quando nós pegamos esses roteiros que a maioria das casas espíritas distribui sobre o Evangelho no Lar, está lá dito, coloque a água sobre a mesa e no final beba. Ninguém diz magnetize em nenhum momento. Ou seja, a gente está contra quem? Não é a minha opinião pessoal, por favor. A gente não está respeitando a opinião de quem analisou o assunto como magnetizador e como espírita, o senhor Allan Kardec. Quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele diz, há 35 anos que eu sou magnetizador. Então ele não era um leigo do assunto, ele conhecia da matéria. Já fazia 35 anos que ele magnetizava. Então ele vai dizer isso aqui, quem muda a propriedade da água é o magnetizador. E aí ele diz, olha a conclusão. Desde que ele, o magnetizador, pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo, donde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Ele diz agora, se eu consigo mudar a água, eu consigo mudar a energia no seu organismo. E eu mudando essa energia, eu produzo isso que ele chama de efeito curativo da ação magnética. Mas até então ele estava falando de dirigida, vontade dirigida. Aqui ele inseriu um novo adjetivo. Convenientemente. Faz toda a diferença. Porque uma coisa conveniente é você sabendo o que faz. Se você não sabe o que faz, você pode fazer de forma inconveniente. Então ali numa única palavra Allan Kardec estava dizendo, é assim, mas você tem que saber o que você está fazendo.
tudo isso a gente lê, porque isso não é um texto novo, nem é de um lugar onde a gente nunca buscou leitura. É um texto conhecido, acessível. Tem em todo o livro, em qualquer tradução, você pode pegar alguma palavra trocada, mas o sentido é sempre o mesmo. Tem na internet para quem quiser baixar todas as obras de Allan Kardec. Então a gente não pode dizer que desconhece esse texto. Na realidade, a gente lê mal, se é que a gente lê. No livro dos médiuns, quando ele trata da mediunidade curadora, ele diz: a magnetização ordinária, ou seja, a magnetização comum, a ação magnética, é um verdadeiro tratamento, seguido, regular e metódico. Tratamento seguido, regular e metódico. Essa é uma ação magnética. Primeira observação aqui para que ninguém agora fique apavorado. Nós estamos falando aqui de magnetismo, portanto de ações magnéticas. Não, você está falando então de todos os passes? Não. Eu estou falando de passes de tratamento. O tratamento ele é seguido, ele é regular e é metódico. Então ele tem uma sequência, ele tem uma regularidade e ele pede métodos. Como é que eu vou fazer isso se eu não estudo, se eu analiso, se eu não acompanho? Então o tratamento magnético é isso, ou ação magnética. No caso em que apreciamos mediunidade curadora, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Continua Allan Kardec. Todos os magnetizadores, mais uma vez olha a ênfase, todos, são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente. Então, temos que saber o que estamos fazendo. Ao passo que nos médiuns curadores, não é médium passista, e sim médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns já até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Então eu posso ser um médium de cura sem entender nada de magnetismo, porque é uma outra circunstância. E ele ainda complementa, agora já no livro dos Espíritos, questão 556, logo em seguida a gente complementa. Algumas pessoas têm verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato. O que quer dizer contato? Toque. Era para os espíritos dizerem não pode tocar. Mas os espíritos não contestaram isso. Os espíritos disseram que poderia sim tocar. E que a força magnética pode chegar até aí. Até aí o quê? Curar pelo simples contato. Mas qual é a condição para isso? Secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo. O que é ardente desejo? Vontade. Por uma vontade firme de fazer o bem. Se eu tiver um sentimento puro e um ardente desejo de fazer o bem, os bons espíritos vêm ao auxílio. Se você coloca isso em linguagem matemática, significa dizer, os bons espíritos nos auxiliam quando a gente tem pureza de sentimentos e ardente desejo de fazer o bem. Aí a gente vai fazer o passe, nossa, eu ainda vou ter que fazer passe hoje. Ai meu Deus. Oh Jesus Cristo. Imagina que ardente desejo é esse que a gente tem. Ai, eu me esforço tanto. Beijo mole. Me esforço tanto. Eu dou tudo o que eu tenho. E aí a gente fica sem entender por que não funciona. Aí a gente tem que entrar na fila da Maria, é o jeito. Maria, a sua fila está muito grande, Maria. Como Maria é um nome genérico, eu estou falando aqui genericamente, assim como José também é um nome genérico. Não vamos pensar que eu estou falando de José, o José, ou de Maria, a da luz. Maria Lúcia, né? Estou falando de uma Maria e de um José. Às vezes as pessoas até nem gostam muito de minha forma de abordar, porque acham que eu estou querendo ser Jesus. Eu digo não, primeiro porque eu não quero ser crucificado, mas as pessoas têm razão de quererem me imaginar como Jesus. Vejam bem, o nome do meu pai é José. O nome da minha mãe é Maria. E minha mãe era quase pura, porque papai roubou-a do noviciado. Mamãe ia ser freira. Papai foi lá e, tirou mamãe de lá
Você veja como era uma Maria próxima daquela outra. Meu nome começa com J e tem 5 letras, quer dizer, eu sou primo próximo do homem, né? Só não quero ser crucificado, mas vamos em frente. Vocês viram que essa questão é fácil de gravar, né? Depois da 555 vem a 556. Quer dizer, é bem ali, não tem, tudo é fácil, eu faço tudo para facilitar a vida de todo mundo. Aqui, mais uma vez, nós temos Allan Kardec na Revista Espírita, tratando do mesmo assunto. O médium curador recebe o influxo fluídico do espírito. Influxo fluídico quer dizer a ação do médium para que você libere seus fluidos. Porque a gente vê num outro momento, que aqui não está o texto, em que Allan Kardec diz que a mediunidade curadora usa o fluido magnético do curador. Então esse influxo é a ação dele para que você usine, para que você exteriorize, para que você libere, para que ele, o espírito, atue. Ao passo que o magnetizador, aurindo tudo em si mesmo. O magnetizador tira de si. Mas os médiuns curadores, na estrita acepção da palavra, quer dizer, aqueles cuja personalidade se apaga completamente da ação espiritual, são extremamente raros. Aí nós invertemos isso também, porque todo mundo é médium passista, que seria o que se enquadraria como médium curador, e portanto eles não seriam raros, eles seriam o mais comum. E aí tem um desencontro, mais uma vez, da proposta de Allan Kardec. Eu não estou implicando com o uso da palavra, se chamar passista, magnetizador, médium passista, não, mas que a gente tem que entender onde a gente quer chegar, tem. Porque na hora que eu falo médium passista, eu estou fugindo completamente do contexto. Eu posso usar a expressão? Posso, desde que eu diga o que é que eu quero dizer com isso. Porque uma pessoa que for procurar na obra de Kardec não encontra isso. Ele vai encontrar médium curador. Aí, como médium curador, ele diz que isso é extremamente raro. Aí a gente chega em todo o centro espírita, tem médium passista e muitos. Aqui em São Paulo se usa muito essa expressão. E como tem muitos centros grandes, tem centros aqui, eu conheço um centro em São Paulo, que tem mais de 2.000 médiums passistas. Não é exagero, 2.000 médiums passistas. Bem se vê que não estamos falando dessa mesma figura. Porque se num centro você tem 2.000, então isso não é raro. Como é real que você tem, então não estamos falando de médium curador. Então, médium curador é uma coisa. Magnetizador é outra coisa. Passista é outra coisa. Médium passista é outra coisa. Então não foi uma troca de nomes. Na realidade, a gente fugiu do foco. Por favor, ninguém se sinta culpado disso, porque a culpa não é nossa. E isso veio lá de trás, já veio mudando e a gente foi só assimilando. E quando você perguntava, eu digo porque eu perguntava muito, eu digo, mas me diga uma coisa, Allan Kardec não fala de passista. Não, mas quando ele chama magnetizador, ele está chamando passista. Aí eu ia para a segunda pergunta. Eu digo, não, mas o magnetizador, ele tem fluidos dele, e o passista você está dizendo que é fluido do espírito. Não, não faça a confusão, é assim mesmo, um dia você vai entender. E um dia eu entendi realmente que eles estavam todos equivocados. Ou então é Allan Kardec que errou, porque não tem outra opção. Ou eu acho que Allan Kardec está certo, e o restante está em equívoco, ou então está todo mundo certo e Allan Kardec errou. Mas aí na hora que você diz Allan Kardec errou, todo mundo já grita logo. Ah, você agora está querendo modificar a obra de Allan Kardec? Não, não estou querendo modificar nada, eu estou querendo que a gente veja a obra. A obra de Allan Kardec diz isso aqui. Mas aqui nós temos ainda. Allan Kardec não tinha dito que os fluidos do magnetizador vêm dele mesmo? Ele retifica isso. Vejam que isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmação de Allan Kardec. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Definiu o que é médium e mediunidade. O magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. Então, Allan Kardec estava conversando com os espíritos. Bom, o médium, ele está transmitindo alguma coisa dos espíritos. Se o magnetizador tira tudo de si, então ele não é médium. Veja que essa questão já está lá no livro dos médiuns.
E os espíritos começam dizendo para ele que é um erro. Vamos ver qual é o erro. É um erro. Ponto e vírgula. A força magnética reside, vírgula, sem dúvida, vírgula, no homem. Então esse não é o ponto errado. Quem está dizendo isso são os espíritos. A força magnética reside no homem e não neles. Porque são eles que estão dizendo agora. Mas essa força, ela é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Isso se chama evocação. Ah, mas quer dizer que na hora que eu vou aplicar um passe, um magnetismo, como é que eu faço? Evoque através de uma prece, evocando diretamente. Meus irmãos, nos ajudem, nós vamos aqui agora fazer um trabalho, isso é evocação. Os espíritos vêm para ajudar, vêm para aumentar a nossa ação, a nossa força. Mas olha que coisa preciosa. Na continuação desse texto, isso são os espíritos que estão respondendo a Allan Kardec. Não é a dedução dele, é dos espíritos. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas ou evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força, a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Então, preciso evocar. Que espírito? Um bom espírito. Como assim que se interessa por você e pelo seu doente? Como é que eu vou saber que ele se interessa por mim e pelo outro? Se ele for da área de cura. É a única forma que eu tenho a certeza de que esse espírito ele pode se interessar por mim como curador e você como assistido, como paciente, como enfermo. Então, não é convidar qualquer espírito, é convidar espírito que trabalhe na área. E aqui tem um grande problema. Questão de matemática. Qualquer número vezes zero não foi bem unânime a resposta, mas eu acho que todo mundo concorda. Afinal de contas, nem todo mundo gosta de matemática. Mas se você pegar qualquer número e multiplicar por zero, dá zero. 1.728.033,49 vezes zero dá zero. Acabou. 1 vezes zero, zero. Então não tem jeito. Qualquer coisa multiplicou por zero dá zero. Vamos fazer uma comparação entre isso e o magnetismo. Os espíritos que vêm para nos ajudar na cura, eles aumentam a tua força. Aí eu vou fazer um passe. Vamos, meu irmão, vamos ver aí. Dê aqui a sua força. Ai, quem sou eu? Eu não tenho nada. Então eles vão aumentar a tua força nenhuma, zero. Então eles vão aumentar vezes zero, zero. A tua vontade. Meus irmãos, está na hora dos passes. Os passistas, por favor. Acho que eu nem vou aplicar hoje. Vontade, zero. Aí os espíritos vão aumentar essa vontade, zero. Então já matamos 2 itens. Eles vão dirigir o teu fluido. Ai, graças a Deus que os espíritos têm muitos fluidos, porque eu mesmo não tenho nada. Você também não tem fluido, zero? É. Então eles vão dirigir nada, que não dá nada. Mas por fim, o último item é só deles. Eles vão dar as qualidades necessárias. Essa é a parte deles. Vão dar as qualidades necessárias a coisa nenhuma. Aí a gente diz, eu não sei porque eu aplico tanto passe e não faz nada. Por isso que você vai sem força, sem vontade, não quer dar fluido e depois quer que aconteça o quê? Não acontece. Por favor, isso aqui é mais uma vez texto do senhor Allan Kardec. Se vocês não estão gostando, vocês briguem com ele. De noite, quando vocês forem deitar, diga, senhor Allan Kardec, que coisa que o senhor está fazendo na minha cabeça? Porque eu entendia que o espiritismo era diferente e o senhor bagunçou a minha lógica. É cruel, porque a gente não pensou em nada disso.
Alguém pode até dizer, não, mas Jacó também exagera. Tá bom, pois tire todos os exageros e volte para esse texto aqui. E a gente vai ver como a gente está de fora num processo. E como fica capenga a nossa ação. Mas até agora eu falei de revista espírita, falei de livro dos médiuns, falei de livro... não citei aí, mas tem a Gênesis, principalmente o capítulo 14 da Gênesis. Qualquer médium que trabalha com magnetismo, qualquer magnetizador, tem que conhecer o capítulo 14 da Gênesis, ali na ponta da língua. Falei de revista espírita, mas aí a gente pode dizer, não, mas esses livros eu não tenho tempo. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem tempo. Porque todo mundo lê o Evangelho, nem que seja assim. Eu vou pegar aqui o Evangelho, aí pronto, vou ler isso aqui. Aí é como se fosse um horóscopo. Olha o meu horóscopo de hoje. Aí o pior é que o horóscopo às vezes cai no mesmo lugar. Aí a gente fica com raiva dele. Tem muita gente, olha uma verdade que eu já disse em milhões de lugares e ninguém nunca me contestou. Você vai abrir o Evangelho ao acaso. Aí você diz, eu vou abrir aqui mais ou menos no começo. Aí você abre. Cai no capítulo 5. É ou não é? Como é o nome do capítulo 5? Isso, pode. Vocês se lembraram na hora. Né? Se não cair no 5, quando você abre, aí cai no 19. O 19 é esse aqui. Capítulo A Fé Transporta Montanhas. E o pior de tudo é que a gente cai numa situação que se chama mensagem número 12. E essa mensagem número 12, ela fala a fé humana e a fé divina. Eu tenho certeza que quase todo mundo já leu. Quem abre o Evangelho no lar regularmente já leu essa mensagem mínimo 20 vezes. Mas a gente vai ler um pouquinho do capítulo 19 aqui. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Uau! No Evangelho. O poder da fé se demonstra na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido. O homem, e a gente pensava que eram os espíritos. O homem atua sobre os fluidos, agente universal. O homem modifica-lhe as qualidades. O homem lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. É o homem. E eu pensava que eram os espíritos. Estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Guilhom Ribeiro, da Federação Espírita Brasileira. Daí decorre que aquele homem, que há um grande poder fluídico normal, junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de curas e outros. Nossa, colocou a responsabilidade todinha no homem. Aquilo que a gente dizia que eram os espíritos, agora veio de lá para cá. Aonde? No Evangelho. Ah, mas essa expressão, essa citação é pouca. Ok. Mesmo item. A fé humana e a fé divina. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Lá voltou de novo dizer a mesma coisa. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. E aqui entra a nossa grande complicação. Olha o que é que foi dito por esse espírito protetor, que era um dos guias do senhor Allan Kardec. Se todos os encarnados, todos, se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, portanto tem que ser um encarnado que tem a noção da força que já traz. Se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade, nada de boa vontade, a vontade, a serviço dessa força, esses encarnados seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios. E que, no entanto, como sempre eu peço que vocês façam uma leitura alta, conjunta, e que, no entanto,
Vocês têm noção do que isso quer dizer? O nosso poder de ação e de cura é nosso. Se a gente tiver compenetração do poder que a gente tem e colocar a vontade a serviço desse poder, a gente pode mudar tudo. E isto não é espiritual, isso é humano. É de nós que estamos encarnados. É nosso. Mas parece que ninguém nunca ensinou, nunca entendeu isso. E está no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que a gente fica para explicar isso? Porque se você dissesse que estava na Revista Espírita, é porque nem todo mundo leu a Revista Espírita. Está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Espíritos é muito complicado. Na Gênese, então, a gente nunca vai lá. No Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns a gente lê assim, mas eu prefiro a obra de... E aí a gente sai do foco, ok. Mas o Evangelho todo mundo lê. E essa mensagem todo mundo já leu. E é nela que a gente aprende de que tudo isso não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Onde é que a gente fica agora? É complicado porque a gente tem aprendido uma coisa diferente do que Allan Kardec sugeriu, ensinou, divulgou, pontuou. A gente fica numa situação embaraçosa. Eu tinha ficado em suspenso aqui, terminei mudando de assunto e não fechei a questão com meu pai. Eu volto para o meu pai e ele disse, você me leva para casa. Eu disse, pai, infelizmente não dá para o senhor ir. Mas meu filho, eu digo, pai, não dá. Eu vou ter que fazer uma palestra, mas eu volto. Ele disse, meu filho, veja o que é que você pode fazer. Eu me aproximo dele, pego no seu braço, no caso o braço direito dele, que era o que estava acessível para mim, e fiquei segurando o braço dele, olhando para ele ali um tempo, orando e vibrando, e sentindo que eu estava dando energia para ele. Jesus Cristo, tem gente que vai quebrar o pescoço aqui. Porque do jeito que a cabeça foi, eu vi a hora que ia cair a cabeça. É sério. Não, porque dar um cochilo a gente deixa, mas quebrar o pescoço não vai ficar legal, né? Imagina sair uma notícia, espírita num seminário quebrou o pescoço. Que coisa mais ridícula, né? Eu estou olhando assim para que ninguém se sinta o próprio, mas teve uma pessoa aqui que por muito pouco não quebrou o pescoço agora. A cabeça foi lá, segura esse pescoço, põe a mão assim pelo menos, para dormir com a cabeça segura. Ou então fica em pé. Ficar em pé também é bom. Eu estava num seminário lá no Canadá e tinha um moço que disse para mim, Jacó, eu venho amanhã para o seminário, só que eu vou passar a noite em plantão. Eu digo, não venha. Ele disse, venho. Eu disse, você não vai aguentar. Ele disse, vou. E mal o seminário começou, ele sentado, ele quase cai da cadeira. Aí ele já ficou em pé. E por sorte, ele sentou lá no fundão. Ninguém via, só eu via. Eu digo, coitado. E aí ele ficou em pé. Ele ficou em pé, mas aí ficou apoiado assim na cadeira. Eu digo, vai cochilar. Porque você passando a noite em claro, e aí ele estava aqui, né, segurado aqui na cadeira com as duas mãos, daqui a pouco lá vai a cadeira caindo e ele junto. E o pessoal olhou aquele barulho e eu olhei para o lado para não rir, porque o negócio foi hilário, né? Mas eu, como sou muito discreto, eu deixei passar. Aí ele se afastou, foi andando para trás, e na parede aqui atrás tinha uma janela. Aí ele encostou, olhou para a janela como quem diz, tudo bem? E aí ele aqui, aí foi se acomodando. Aí chegou, colocou aqui o braço, eu apoiou, eu digo, vai cair. E eu querendo me concentrar, aí olhava para o pobre coitado ali, e ele ia aqui, aí foi indo, parece que a terra andou mais rápido, e lá vai, e segurou-se, e lá vem ele, voltou, digo, e eu olhava para ele, e o pessoal olhava para trás, vezes quando vinha um barulho, e ele lá, né? E ele na maior cara de pau, e eu também. Mas só Jesus sabe o sacrifício que eu estava fazendo para não ir, porque não é que eu gosto de dar desgraça alheia, mas que ele ia cair, ele ia. Numa hora ia dar errado. Aí ele viu que o negócio estava complicado. Eu pensei que ele fosse embora, que aí ele foi, juntou a cadeira para o local, olhou com raiva para a parede, porque a parede estava derrubando ele. Aí ele veio e ficou assim, soltinho, sem nada por perto. Aí ele ficou aqui em pé, braço cruzado. Eu digo, agora pode ser. E eu comecei a falar e ele chegou, abriu assim um pouco a perna. Aí firmou. Ajustou a outra aqui um pouquinho mais. Aí fez a base. Eu digo, agora ele cai. Porque vai dormir. Mas não dá outra. Com muito sono, mas lá vai ele despencando e caindo por cima das cadeiras.
Aí eu tive que ser indiscreto. Meu amigo, você não quer ir tomar um cafezinho ali? Se quiser eu faço um intervalo agora. Aí ele ficou todo envergonhado, tá? E depois, hoje eu conto essa história. Quando eu digo para ele que eu conto essa história, ele diz, mas você não diz meu nome. Eu digo, não digo não, porque eu sou um cara discreto. Eu não entrego ninguém. Só se a pessoa fizer uma bobagem, aí eu entrego. Mas ok, então eu fui fazer a palestra, meu pai ficou ali, e eu fui muito preocupado. Fiz a palestra, na ocasião era a palestra exatamente na instituição que eu dirijo hoje, que fica num município próximo, que é Parnamirim. Quando eu voltei, eu passei no aeroporto, que tinha um amigo meu de São Bernardo do Campo, que estava indo para Natal, e eu tinha ficado de pegá-lo. Saí da palestra rápido, fui pegá-lo. Peguei no aeroporto e disse, rapaz, eu vou te deixar no hotel, porque a gente tinha combinado que iria sair para jantar. Mas eu vou te deixar no hotel porque eu vou cuidar do meu pai por isso, isso e isso. Expliquei para ele, disse, não, eu vou com você também ao hospital. Então vamos direto para o hospital. Quando eu entro no hospital, isso tinha passado 3 horas que eu tinha ido com ele. Quando eu cheguei no hospital, já tinham trocado 2 bolsas de urina. Os rins voltaram a funcionar. Ele já estava quase desinchado. Já estava falando quase perfeito. Estava respirando já quase sem ajuda. E estava quase bom. O amigo olhou para mim e disse assim, quer dizer que seu pai estava muito mal, não era, Jacó? E eu disse, por incrível que pareça, estava. Na segunda-feira ele seria enterrado. Na segunda-feira ele recebeu alta. E viveu quase 3 anos. Ou seja, ele precisava de um fluido vital. Alguém precisava dar esse fluido. Quem deu? Eu. E olha que eu nem fiz um passe nem nada. Meu pai era muito brincalhão, eu não duvido nada. Eu não duvido que ele esteja por aqui brincando, não. Ele quer chamar a atenção. Até hoje ele ainda quer chamar a atenção. Calma, meu pai, fique frio. Meu pai viveu mais quase 3 anos. Isso é para realmente completar aquela situação que nós estávamos falando, que nós encarnados somos os que damos energia quando alguém precisa se recompor. É possível sempre? Não, a própria expressão de Allan Kardec diz muitas vezes, portanto não são todas as vezes. Porque se assim fosse, nós seríamos eternos no corpo. O corpo a gente ia andar em cima de ossos apenas. Né? Mas é possível sim a gente fazer grandes reversões no sentido de dar vida. E isso já estava lá estabelecido na obra de Allan Kardec. Né? Na Gênese, quando ele fala de curas, olha aqui no capítulo 14 que eu falei, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Ou seja, o magnetismo é desenvolvível. Que foi que houve, meu amigo? Fui eu o culpado? Não. Nossa, não é comigo não, né? Não, porque se for eu paro aqui, a gente... Não, pode continuar, né? Beleza. Quem não estiver assistindo é porque não merece. Já estão de falta de merecimento. Mas aí aquele complemento diz, a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e seu grau máximo se deve considerar excepcional. De repente o senhor Allan Kardec vem falar de que imposição de mãos tem limites. Apesar de que ele fez aqui uma colocação num grau máximo, parece que esse não era o padrão da regra. No meio espírita vive a regra de que as imposições resolvem. Em cima de um equívoco, ou 2 equívocos. Primeiro equívoco, se começou a dizer isso, alegando-se de que nós colocamos a energia no coronário e que o coronário distribui para todos os outros centros. Isto acontece numa única situação, se o fluido for extremamente sutil, portanto é um fluido ou do mundo espiritual, ou no máximo uma canalização mínima que você faça, usinagem mínima, e por muito pouco tempo. Porque todos os fluidos que um magnetizador usina, ou para não ser absoluto, quase todos, são densos. Este centro é muito sutil. Se você chega lá e coloca fluidos humanos no coronário, o coronário não tem a capacidade de distribuir. Ele vai se congestionar.
Tem muitas pessoas, muito mais do que a gente imagina, que se você começar a colocar a mão no coronário e deixar ali 2 minutos, 1 minuto e meio, a pessoa sai mal. Sai com dor de cabeça, sai com a dor nos olhos, sai com um zumbido nos ouvidos. A maioria que sente de imediato deixa de receber passes, começa a não querer mais. E os que sentem lento, portanto só vão sentir depois, demora mais um pouco até conseguir fazer a associação. Então chega um dia em que você diz, engraçado, eu recebo passes, quando eu recebo passes desse tipo, de noite eu não durmo bem. De manhã, quando eu acordo com dor de cabeça. Ou seja, são pessoas que têm uma sensibilidade, a expressão é feia, mas é verdadeira, a sensibilidade retardada, ela vem depois. Nem todo mundo tem sensibilidade instantânea. Os que têm instantânea sentem na hora, e os outros sentem depois. Por que a gente não sabe disso? Porque as casas espíritas não têm o primeiro elemento de uma investigação científica. Qual é o primeiro elemento de uma investigação científica? Retorno, feedback. A gente não pergunta aos pacientes o que eles estão, como eles estão, se sentiram bem, para onde é que vai. Na hora que eu não tenho esse retorno, eu considero o que eu quiser. Aí a gente fica sabendo um caso ou outro que deu certo, e a gente toma um caso que deu certo como sendo a regra geral. Isso é anticientífico. Isso é anti-mundo da realidade. O mundo da realidade pediria que a gente tivesse uma amostragem significativa. 10%, 20% do público a gente vai fazer uma investigação. Vamos saber. O problema é que nós temos medo. E se a pessoa disser, não, eu recebo passe aqui há 20 anos. Sim, e... Não, tudo do mesmo jeito. Então quer dizer que faz 20 anos que você recebe passe e não resolve nada. E por que você continua recebendo? Ah, porque vai que se eu deixar de receber eu fico pior. Ou seja, não é pelo bem, você está com medo de piorar. Não porque você está querendo melhorar. A gente começa a desviar o foco. E o foco do magnetismo, do passe, qual é? Vamos ser bem honestos, todos nós aqui vamos ser bem honestos. Muita gente aplica passes porque quer que o trabalhador da casa espírita tenha o que fazer. Isso não é a lógica. Muita gente quer que a gente aplique passes porque o mundo espiritual está dizendo que precisa. Também não é a melhor lógica. Eu vou aplicar passes em você porque você precisa. Essa é a lógica. Na hora que eu aplico um passe em você, porque você precisa, eu tenho que dar o que você precisa e não o que eu quero. Na hora que eu pensar desse jeito, eu vou ter que repensar tudo o que eu faço. Porque se eu não respeitar a sua necessidade, o que eu estou fazendo? Existe uma frase de um pensador, escritor, que ele é bem polêmico. Ele tem frases magistrais e tem ideias às vezes não tão boas. Mas vale a pena as boas dele. Chama-se Osho. Ele diz uma frase bem interessante. Se eu não consigo dizer um não, o meu sim não tem valor nenhum. E a gente nem para pensar coisa desse tipo. Se eu digo não e eu digo sim, quando eu digo sim, esse sim tem peso, porque eu poderia ter dito não. Mas se eu nunca dou não, eu dizer sim não estou dizendo coisa nenhuma. Quando a gente assiste esses programas de auditório, que normalmente tem um julgador ali que é o mais duro, a gente sabe que todo mundo vai dar sim, ou todo mundo vai dar 10, todo mundo vai dar ótimo, todo mundo vai em frente, até que chega a hora daquela pessoa dizer. Se ele disser sim, aí aquele sim vale mais do que todos os outros. Por quê? Não é só um sim, é porque o dele tem peso, porque ele diz não. Na nossa vida, às vezes a gente tem que entrar nessa questão. Por que é que eu estou aplicando o passe? Eu vim aplicar passe no centro espírita para quê? Não, eu vim aplicar passe para ficar desobsidiado. Então você está pensando só em você. Nada contra, mas você não está no foco. Eu não quero receber teu passe. Mas como é que você não quer? Não quero. Você está querendo se curar, não está querendo me curar. Ou não está querendo me ajudar a me curar. Eu estou precisando que você me ajude. Bom, eu lhe ajudo, mas vai depender de se na casa pode ou não pode. Quer dizer que se a casa disser que você não pode me ajudar, eu estou perdido. Não, não é bem assim. Então como é? E a gente não sabe explicar. Você é o foco. Eu estou precisando ajudar você. Ah, mas a casa não permite que eu faça isso aqui. Mas você acha que é imperioso? Então dê um jeito de fazer o encaminhamento. Nossa casa não atende isso. E onde é que atende? Ali. Ah, mas eu vou mandar uma pessoa daqui para outro centro. Às vezes a gente critica muito o método materialista, mas eles são melhores do que às vezes o espiritualista.
Porque a gente na casa espírita não quer que a pessoa vá para um outro centro. Mas se você chegar numa maternidade que é um hospital, mas se você tiver uma fratura, eles não lhe atendem, mandam você para um hospital de fraturas. Eles não têm o menor pejo de mandar você para onde você precisa ir. Por que na casa espírita a gente tem medo? Não, mas como é que eu vou mandar essa pessoa para aquele outro centro? Encaminhe, se a pessoa não quiser ir, é problema dela. Eu acredito que você está precisando disso. Aqui eu não tenho condições de lidar. Ou porque eu não tenho a capacidade, ou porque a casa não tem essa especialidade, ou porque não temos. Ah, mas se eu mandar diretamente, a diretoria vai brigar comigo. Então mande para a diretoria resolver. Miriam olha para mim e diz, Jacó está complicando minha vida. Eu não estou complicando a vida de ninguém. É a lógica que tem que nos orientar. Se eu quero te servir, eu tenho que te servir. Esse é que é o princípio. Nós temos o passe na casa espírita para servir ao ser humano. Mas que tipo de serviço é esse que não serve? Não, mas pelo menos os trabalhadores... Ah, tá bom, então você está querendo dar serviço para o trabalhador? Tudo bem, explicite isso. Pessoal, agora nós vamos ter os passes, porque os nossos trabalhadores estão precisando se livrar do umbral. Aí você vai perguntar, e eu? Não, o seu eu não sei para onde você vai, isso é problema seu. Aí a gente vai acontecer, vai esvaziar a casa em 2 tempos. Ou seja, nós temos um princípio que a gente não pode expressar. Eu posso tratar, lá na nossa instituição, no tratamento magnético, a gente trata vários tipos de enfermidades. Mas tem situações que a gente não tem solução. A pessoa chega lá com... Por exemplo, a pessoa chega para receber um passe porque está brigando muito com o marido. Olha, isso a gente não trata aqui. E qual é o centro que trata disso? É um centro de psicologia, que tem uns bons psicólogos lá, vá lá e conversa com eles. Não, mas eu não queria, eu queria que fosse um espírita. Não vá, porque você vai ficar espiritado e você vai se separar e vai dizer que o meio espírita é quem é culpado. A gente tem que ter pé no chão. Agora, você trata isso aqui, trato. Eu uso muito esse exemplo. Nós espíritas entramos numa outra contramão. Olha quantas contramãos eu já coloquei aqui. Qual é? A de dizer de que nós temos Jesus como modelo e guia. Por que é uma contramão? Porque a gente não toma Jesus como modelo e guia. Então eu não posso dizer que ele é meu modelo e guia se eu não o acompanho, ou pelo menos nem tento. Estamos falando de magnetismo, certo? No magnetismo, eu vou te curar. Você pode dizer essa expressão? Não. Por quê? Porque a gente está contra Jesus. Porque Jesus disse, ide e curai. Uau! Nossa, eu não tinha pensado nisso. Jesus disse, ide e curai, e ainda exagerou, limpe feridas, expulse demônios, e faça tudo isso em meu nome. Aí a gente diz, não, mas eu não posso dizer que eu vou curar. Não, então você vai fazer o quê? Não, mas e se eu não curar? Pelo menos você vai ter que estudar para descobrir por que você não curou. Agora, enquanto eu usar a desculpa de que não, eu não estou aqui para curar, a gente não vai fazer muita coisa mesmo, não. Imagina, chega uma pessoa com enfermidade para você, e você diz, olha, eu nunca trabalhei isso, não sei como fazer, mas seja o que Deus quiser, beiço mole. Essa história de seja o que Deus quiser é desculpa de amarelo. Porque Deus quer que você faça. Porque se fosse para fazer com outro, ele tinha mandado a pessoa para outra pessoa. Ele quer que você faça. Mas aí você diz, ai, quem sou eu? Eu digo, você perdeu sua carteira de identidade, meu filho. Não, mas não é isso que eu quero saber. Então você quer saber o que de você? Quem sou eu? Você é uma pessoa que tem capacidade de fazer ou de exercitar-se para desenvolver-se. Se é espírita, sou. Segue Jesus, sigo. Vá e cure. E se eu não conseguir, mostra que você precisa estudar mais, aprofundar-se mais, dedicar-se mais. Não venha dizer que é porque não tem solução. Tem, você ainda não chegou lá, mas não desista. É assim que a gente cresce. Eu não posso dizer que vou curar todo mundo, nem de tudo, porque nem todo mundo tem essa, ninguém que eu conheça tem esse poder. Mas nós podemos fazer muito. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na sequência. Eu vou colocar aqui, eu vou encontrar aqui para... não está neste. Eu teria que pegar ali um outro slide com isso aqui. Mas eu vou mostrar agora porque é importante, para ficar
no ponto, uma citação de Jesus que a gente reflete muito pouco nela. Dê-me só um segundo. Marcos capítulo 7. A gente está falando de imposição de mãos. A gente diz que o outro motivo é a gente quer imposição de mãos, primeiro, porque aqui distribui tudo. Segundo, porque Jesus só fazia imposição. Marcos capítulo 7, versículos 32 a 35. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Ou seja, queriam que Jesus fizesse uma imposição. E eu aqui ainda faço uma outra ressalva. Se a gente contextualizar imposição de mãos ao tempo de Jesus, não quer dizer a mesma coisa de hoje. Imposição tinha o mesmo sentido que a gente tem hoje com a palavra passe. Então era uma imposição parada ou uma imposição com movimento. Tudo isso recebia o nome de imposição. Mas mesmo que a gente considere mão parada, continuemos com o fato. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão. Engraçado, Jesus estava curando todo mundo no meio de todo mundo, mas aquele senhor, surdo, com dificuldade de falar, Jesus sacou da multidão, à parte, ou seja, levou para um lugar separado, e olha o que é que Jesus fez. Meteu-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe a língua. Vamos analisar magneticamente isso. Jesus pegou aquele homem que era surdo e enfiou os dedos nos ouvidos. Literalmente. O que é isso em magnetismo? Você precisou trabalhar uma região específica do cérebro e para isso você faz uma introjeção magnética. Ou seja, manda o fluido para uma determinada zona. Por que nos ouvidos? Porque se sabe hoje que é o canal de melhor acesso às zonas de difícil acesso dentro do cérebro. Jesus pega aquele homem e mete os dedos nos dois ouvidos. Imagina a habilidade que Jesus não teria para direcionar os jatos de energia. Depois, o homem falava com dificuldade por dois motivos. Primeiro, surdo. Um surdo tem dificuldade de elaboração de palavras. Mas por que ele falava com dificuldade? Porque ele tinha a língua presa. Ele tinha a língua presa aqui embaixo. Aí imagina, surdo com língua presa. Jesus poderia dizer, isso é problema da outra vida, manda ele embora. Aí o que é que Jesus faz? Desobstrui, sabe-se lá o que ele fez, que isso não é detalhado, no cérebro do homem, o campo da fala e da audição, melhor dizendo, e na fala ele puxa a língua e usa o cuspe. Cuspe para quê? Para evitar o sangramento e ao mesmo tempo qualquer contaminação. Mas e o cuspe dele não era contaminado? A gente vê hoje nos grandes médiuns que a saliva, que noutras situações são contrárias, nesses momentos elas são extremamente defensivas das cirurgias. Ou seja, ratifica o que Jesus fez. Só que eu brinco muito, eu digo assim, mas também a saliva de Jesus era uma saliva gorda, porque não se escovava os dentes, se comia de qualquer jeito. Então na hora que você dava uma cuspida, era aquela vinha né? Não é a cuspida de Jacó, a minha ninguém quer, mas a de Jesus a gente quer, né? Aquela que vem lá do deserto, daquela que vem que você cospe, ela fica sem querer sair da boca, né? As pessoas dizem, Jacó, que coisa mais ridícula. Pois é ridículo mesmo, porque eu estou voltando 2000 anos no tempo. E aí Jesus pergunta, por que Jesus não fez isso na frente de todo mundo?
Ele não estava curando todo mundo, inclusive surdos. Por que esse? Porque esse pedia um caso especial de magnetismo. Só uma imposição não resolveria. Só uma movimentação simples não resolveria. Ele tira o homem do meio da multidão, mete os dedos nos ouvidos, cuspe e toca-lhe a língua. E erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. A mensagem agora de toque espiritual profundo. Aqui entra a ação psicológica. Veja que é uma cura completa. Ele tratou fisiologicamente, fez a ação que nós chamamos aqui, porque como nós não temos, muita gente acha que é mediúnica, mas era uma potência dele, da cura com a saliva, e ainda depois diz algo mais elevado ainda, que era uma expressão da época. E abriram-se-lhe os ouvidos, a prisão da língua se desfez, e o homem saiu falando perfeitamente. Jesus foi o maior magnetizador que o mundo conheceu. Mas a gente acha que ele só fazia imposição de mãos. E era. Marcos capítulo 8. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. No caso anterior eu queria que ele impusesse. Agora querem que ele toque. Vejam que Jesus fazia muita coisa diferente. Ele não fazia só imposições. Porque se alguém queria que ele tocasse, é porque ele tocava também. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Ou seja, também precisava de mais alguma coisa. Do quê? Do cuspe. E cuspindo-lhe nos olhos, olha só que coisa. Né? Que coisa. Já pensou a gente colocar aqui uma cabine de cuspação? Mas quem é que vai cuspir? Maria. Maria agora vai cuspir aqui nas pessoas. Né? E a Miriam vai ficar: Jesus Cristo, isso não vai dar certo. E Jesus então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, pergunta: vês alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando. Vamos fazer uma outra análise aqui bem rapidinha, só para aproveitar o embalo. Prestem atenção nessa expressão aqui. E trouxeram-lhe. Narra-se que esse homem não queria ir. Primeiro problema, então você tem um obstáculo. Era um homem sem fé. Ele não acreditava que fosse possível. Ele não quer ir. Então levam-no a Jesus. Nessa situação a gente tem mais um problema. O problema da descrença. E Jesus diz: então vamos. E onde é que fica estabelecido da descrença? Aqui nesse outro momento. Porque vejo como árvores. Mas um cego de nascença não sabe como é uma árvore. Como é que ele pôde dizer que ele vê os homens andando como se fossem árvores? Na realidade, ele estava tendo as primeiras imagens formadas numa retina que nunca tinha visto. As imagens são difusas, mas ele não queria dizer que estava vendo, porque ele não acreditava. Ele não acreditava que era possível a cura. Aí o que é que Jesus faz? Então, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Mas Jesus não curava todo mundo. Tá bom, você está curado, a tua fé te curou. Aqui Jesus precisou fazer um monte de coisa. Cuspiu, tocou, perguntou, depois fez mais uma outra aplicação para o homem voltar a ver. Aí a gente quer, numa casa espírita, colocar um fluido no coronário e que resolva tudo. Aí não resolve. Por que não resolve? Porque a pessoa não mereceu. Não mereceu ou porque faltou essa sabedoria? Se a gente tiver essa sabedoria, a gente faz mais. Não, mas eu já faço muito. Ótimo. Você quer fazer mais? Então procure entender. Se por acaso, hoje de manhã eu fui inconveniente com alguém, peço desculpas. Mas vocês viram, nós vimos aqui coletivamente, de que está tudo na obra de Allan Kardec. Tudo. E quando não está nele, está na obra de Jesus. A gente tem a opção, querer ou não querer. Não, eu não vou entrar porque isso vai me dar muito trabalho. E vai.
Se você entrar no magnetismo, você vai ter muito trabalho. Se você não entrar, você também não vai fazer muita coisa. O pessoal da cozinha me pediu para eu tocar 2 músicas enquanto eles vão ajeitar ali alguma coisa. Não sei se eles vão ajeitar mesmo. Vão, né? Porque ninguém pode sair. Você veja que é regra. Porque diz que se alguém sair agora, vai perder tudo que eu já disse. Porque as barreiras magnéticas estão ali contidas. Então vocês não podem sair. É tão fácil a gente criar, né, histórias. Né? A gente diz um negócio desse, tem alguém que não vai pensar, mas é mesmo? Será que se eu sair apaga? Apaga. Eu ainda vou desligar ali as portas para que vocês não apaguem. Então, enquanto isso, vocês ficam aqui, que eu vou cantar uma música. Hein? Porque o pessoal vai trabalhar. O crachá, a cor do crachá, eu até hoje ainda estou engasgado com isso. Eu não sei onde é que eu vou almoçar. Eu continuo na dúvida. Mas eu não vou tocar isso aqui porque eu não sei. Eu não sei tocar nem violão, mas eu vou pedir violão emprestado para a gente cantar. Só vai sair quem for trabalhar. Se for sair só para passear, eu vou jogar minha maldição. E maldição de magnetizador, vocês não pensem que é brincadeira não, é sério. Como é que a gente liga aqui, meu amiguinho? Você liga para mim esse violão? Agora, se tivesse um pedestal para esse microfone ia ser legal, né? Mas só se, como não tem... só sai quem vai trabalhar. Olha que eu estou avisando. Depois chegar de tarde não se lembra de nada. Aí vai dizer, e agora? Vai ficar o microfone aqui. Eu vou ficar aqui bem pertinho. Não, mas é para eu ouvir minha voz. Hein? Tem, então venha. Toca uma música aqui para abrir apetite. Preciso é ser feliz. Buscar viver feliz é um dever, mas para ser feliz é bom saber viver. O bem que se procura o bem que também devemos fazer, mas para ser feliz é ser feliz por todo bem fazer. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz. Ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz, ser bem feliz. Pois preciso é amar para ser. Agora vocês cantam aqui, ó, só lalaiá, ó. Lá, 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 Agora a letra vocês sabem, ó. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir,
Tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente, que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. La 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 la. Oh 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 oh. La la ya. Então vamos vivendo sempre assim, buscando ajudar e compreender. Na vida damos mãos para subir. Preciso de alguém para me ajudar, mas preciso ajudar também. Portanto, tanto amor devo empregar, buscando ser feliz por muito amar. Na vida, a vida vale pelo amor. Preciso é coragem para amar, mas preciso é amar para ser bem feliz, ser bem feliz, sempre feliz. Pois preciso é amar para ser. Obrigado. Só mais uma para depois a gente ir ali pro almoço, né? Que violão bom, viu? Acho que eu vou levar esse violão para mim. Tem uma música que ela tem uma letra muito espírita. Mas o engraçado é que quando eu toco essa música em algum ambiente que não é espírita, as pessoas dizem assim: bom, isso é uma música meio gospel, meio religiosa. Mas as pessoas nunca chegam a entender que ela é uma música espírita. Mas quem lê o livro dos Espíritos com atenção sabe por que ela é espírita. Vamos ver se vocês percebem onde é que está o toque bem espírita. Vida, força, vinda em bênçãos, viva do amor, para fazer dos seres marcas vivas de amor, da simplicidade ao complexo evoluir, da ignorância ao genial é progredir. Átomo que um dia será anjo, arcanjo, enfim. Vimos a matéria intelectualizá-la assim. Somos importantes, somos filhos do Senhor. Deus habita em nós, somos o amor do Criador. Seres imortais, somos seres imortais. 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 Tudo é alegria quando a gente quer feliz. Tudo ilumina quando o amor é a geratriz. Tudo nos ensina que a vida é muito mais que uma simples vida. Não morremos mais, porque somos seres imortais. Somos seres imortais.
seres imortais. Somos seres imortais, seres imortais. Somos seres imortais, seres imortais. Somos seres imortais. Seres imortais. Uau! Obrigado. Agora está liberado. Eu não sei se o almoço está pronto, mas está liberado.